Olá, amados amigos e irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos neste dia meditar mais uma vez na palavra do Senhor, uma palavra viva, eficaz, que vai trazer muito ensinamento ao nosso coração, né? Este é o propósito do canal, este é o propósito dessas mensagens que a gente tem lido, né? A palavra de Deus, e temos assim meditado, buscado. O Senhor tem falado ao nosso coração e a gente gosta de compartilhar, não é verdade? Propagar a mensagem do Evangelho de Cristo. Então, fiquem todos com o Senhor e acompanhem o texto comigo, que se encontra lá em Mateus, capítulo 8, os versículos do 1 ao 4, né? A história do leproso. Diz assim a palavra do Senhor: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Glória a Deus por esta palavra. A gente leu um texto onde Jesus ele acaba de descer do monte, né? Do sermão da montanha. Ele estava ali pregando, estava ali ensinando aos seus discípulos, a uma grande multidão, a um grande número de pessoas que começaram a segui-lo. Com muitos seguidores, logo se aproxima dele um leproso, né? E esse leproso, cujo nome nós não sabemos, ele nos traz algumas lições para a nossa vida, né? Então nós vamos analisar e ver quais são essas lições, o que é que nós podemos de proveito, tirar de proveito do leproso, da vida do leproso, das atitudes dele para com Jesus. Então quando a gente lê a palavra do Senhor e a gente observa algumas coisas, a gente quer imediatamente colocar em prática, aplicar na nossa vida, quer compartilhar, não é? Então é esta a sensação que eu tenho e é este o motivo pelo qual estamos aqui hoje. Lendo o texto e percebendo no versículo 2, e eis que veio um leproso até ele, né? Em outras linguagens bíblicas, né? Na NVI diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se. A lepra é um pecado, é como se fosse o pecado que nos faz distanciar-se de Deus. Porém, não é nenhum motivo de não... Ela faz separação entre o homem e Deus. Mas não é nenhum motivo que nos impede de chegar até o Senhor. Porque o pecador precisa do Redentor, né? A primeira coisa que nós aprendemos com a atitude do leproso é que Jesus, ele não pode haver nenhum tipo de impedimento de chegar até ele, de se aproximar dele. Não deve haver por nossa parte, porque da dele não tem, não é verdade? Nós devemos, independente da nossa situação financeira, do nosso status social, da nossa posição na sociedade, independente de uma doença, independente de um constrangimento, independente do pecado, de qualquer coisa, toda e qualquer situação ou constrangimento que nos possa fazer sentir inferioridade para com a outra pessoa, nada disso deve ser impedimento de chegarmos até Jesus, de nos aproximarmos de Jesus. Nem ser pobre demais, nem ser rico demais, nem ser meio termo. Nada nesse mundo pode ser interferência, muralha, empecilho para que eu e você se aproxime de Jesus. Não é? O leproso, ele tinha uma doença contagiosa. Este leproso, ele morava, por conta da cultura da época, ele morava nos arraiais fora da cidade. Por quê? Por conta da doença. Era assim que vivia o povo daquela época. Eles viviam fora dos muros das cidades para não contaminar a cidade. Os sacerdotes, era um decreto, era lei. E eles tinham que ficar lá. E ao ouvir falar de Jesus e todos os seus ensinamentos, né, iniciando assim o ministério de Jesus da cura e do milagre, ele imediatamente correu até os pés de Jesus. Aquele problema para ele não era o bastante para que ele pudesse assim não pensar em ir atrás de quem pudesse fazer algo por ele.
E essa é a primeira lição que eu e você devemos nesta noite, neste dia, não é, adotar em nossa vida. Não permita que nada lhe trave. Corra até os pés de Jesus. Corra atrás de quem pode resolver o teu problema, de quem é grande, de quem é maravilhoso, de quem é poderoso, de que tudo pode. Só Deus. Então, não permita que nada impeça a tua corrida até o Senhor. Essa é a primeira lição. A segunda é, assim que o leproso chegou perto de Jesus, ele o adorou. Não é verdade? Muitas vezes nós temos esquecido desse detalhe. Muitas vezes a gente já chega perto de Jesus como se nós somos as estrelas, né? Não, Jesus tem que olhar para mim, olha para mim, Jesus, eu tô assim, eu tô assado, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente muitas vezes esquece de que o Rei da Glória é Ele, de quem necessita dele somos nós e que nós devemos o adorar em espírito e em verdade, a tempo e fora de tempo. Nós somos criaturas para adorar, fomos feitos para adorar. Somos adoradores por excelência. O ser humano, ele nasce com essência de adorador. Não é? Muitos se perdem adorando outros deuses, a natureza, mas há um Deus no céu que é poderoso, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único digno de adoração. E muitas vezes eu e você, quando se aproxima dele, não é logo para adorar, é para questionar, é para murmurar, é para pedir, não é? Agradecer, mas adore ao Senhor. A primeira coisa quando o leproso fez ao se aproximar de Jesus foi o adorou de joelhos. Ele o adorou. E adorar de joelhos, se lançar aos seus pés, sabe, de joelhos, é não só reconhecer a pessoa do Cristo, mas declarar para todos à sua volta a sua fé, a sua adoração. Ele não era digno, ele já não vivia em sociedade, não é? A sociedade o rejeitava, a sociedade não queria que ele ficasse perto, até por conta, como eu já falei, né, da época, entendeu? E aí, da cultura da época, que ele tinha realmente que se retirar da sociedade, mas aí todos o olhavam com um olhar de menosprezo. E ele, ao se aproximar de Jesus, ele se prostrou. Por quê? Porque não somos dignos, não somos ninguém, não somos merecedores da pessoa do Cristo, não somos nada e não temos nada a oferecer ao Senhor, senão a nossa vida lançada aos seus pés com adoração, se prostrando mesmo, porque Ele é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. E essa é a segunda lição que o leproso ele nos traz nesse dia. Adore ao Senhor em todo momento, na primeira oportunidade que você, sempre que você tiver oportunidade, se aproxime de Jesus, adore a Jesus, amém? A terceira coisa que aprendemos, a terceira lição que aprendemos com o leproso é que ele diz assim, ó: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Em outras versões dizem, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E essa terceira lição que o leproso nos traz é o seguinte: ele sabia do que ele precisava, mas ele não pediu o que mais necessitava, ele não pediu a sua cura, ele não pediu. A lepra, ela era visível aos olhos de Jesus e de toda aquela multidão, né? E ele chegou aos pés de Jesus, ele se aproximou, ele se ajoelhou, ele se prostrou, ele o adorou. Ele olhou para o Deus que estava à frente dele e disse: se quiseres, podes me tornar limpo. Ele sabia que Jesus era capaz de fazer com que aquela necessidade dele, sabe, fosse suprida. Ele sabia que Jesus podia fazer, se quisesse fazer, porque ele era Deus, ele era o Cristo, ele era o Messias, ele creu nisso. Ele creu no testemunho de várias pessoas que falaram de Jesus, do que ele ouviu falar acerca do sermão da montanha. Ele ouviu e ele creu imediatamente, e por isso ele já chegou, ele rompeu a multidão, chegou até Jesus, se prostrou, o adorou e em seguida disse, sabe, com toda aquela necessidade, sabe lá quanto tempo aquele homem estava doente e não vivia em sociedade com a sua família, mas ele olhou para Jesus e disse: se quiseres, Senhor, podes me tornar limpo.
Isso é uma fé tremenda. Isso é algo que eu e você precisamos adotar na nossa vida de oração, sabe? Orar em alinhamento com a perfeita vontade soberana de Deus. Muitas vezes a gente quer que algo aconteça, mas a gente sabe que só acontecerá se o Senhor quiser. Então devemos aprender a orar, e o leproso ele nos ajuda, nos conduz esse dia a como chegar aos pés de Jesus e como pedir a Jesus algo. Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo, sabe? E isso é algo que nós precisamos adotar, a Igreja do Senhor. Saber pedir, saber chegar até Jesus, adorá-lo e saber que o poder, todo o poder e toda a autoridade constituída nos céus e na terra foi dada a Ele. A decisão é dele. Como diz lá em Mateus capítulo 28 e o versículo 18 diz assim, a parte B, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em outras traduções dizem, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra, sabe? E por conta disso, devemos aprender com o leproso como orar, como pedir a Jesus. Não é verdade? Imediatamente, Jesus, a palavra diz aqui, no versículo 3, e Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado. Jesus quis. Simples assim. E se ele não quisesse, ele não ia deixar de ter toda a autoridade no céu e na terra. Ele não ia deixar de ser o Deus que ele é. Mas ele quis. Ele quis. E ele purificou lançando a sua palavra. Porque uma só palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela é suficiente. E quando ela determina algo e você crê, já aconteceu. Creia que já aconteceu. E o leproso ele foi purificado. Entenda que Jesus, ele sabia que o leproso era denominado, pela região, pela sociedade ali, imundo, impuro. Por isso ele vivia fora da sociedade. Mas Jesus ele rompeu com essa barreira. Ele tocou o imundo, ele tocou o impuro. Mas ele é Deus, sim. Mas ele nos ensina, quanto igreja hoje, quanto crentes no Senhor, quanto cristãos, pequenos cristos aqui na terra, de que nós devemos ir até essas pessoas, devemos nos lançar diante das pessoas, tocá-las, amá-las, orar com elas, sabe? Ser dada de verdade a um evangelho genuíno, o único evangelho que salva, que é o evangelho de Cristo Jesus. Então Jesus ele nos ensina isso, e ali em meio àquela multidão ele tocou o imundo, mas ele tocou porque ele quis. E ele quis porque ele é Deus e ele sabia o que estava fazendo, ele sabe todas as coisas, a vontade dele é soberana, é boa, agradável e perfeita, certo? Então ele quis e ele o purificou. Imediatamente ele lança outra palavra. Ele diz assim no versículo 4. Primeiro ele quis e disse, ser limpo. Depois ele disse, vai, olha, não diga a ninguém, mas vai mostrar aos sacerdotes. Ou seja, não te empalha, vai direto aos sacerdotes. Porque toda aquela multidão viu o milagre acontecer, viu a cura acontecer. E Jesus disse, vai. Lançou esta palavra, vai até os sacerdotes, apresenta-te a eles e faz a oferta que Moisés assim determinou para lhes servir de testemunho. E lançando mais essa palavra, Jesus, ele sabia que seria prudente, Jesus ele não interferiu a lei, ele não transgrediu a lei, ele sabia que seria prudente o leproso, porque era a cultura da época voltar até o sacerdote, apresentar-se limpo, curado da lepra, para poder voltar à sociedade e ali apresentar em adoração a Deus e sacrifício, uma oferta no altar. Então essa oferta ela está descrita lá no livro de Levítico, o capítulo 14, e aí você pode ler todo o livro de Levítico e vai saber como foi esse ritual de oferta, esse sacrifício do leproso quando é purificado, E Jesus, cumprindo assim a lei, pede que ele vá, não é verdade? E ele foi.
né? Ele foi e aí nós concluímos com a quarta lição, o quarto aprendizado que esse leproso ele nos traz nessa noite, neste dia. Ele obedeceu ao Senhor, né? Ir até o sacerdote é mais um sinal de obediência à palavra do Senhor. Jesus lançou a palavra ser limpo e disse: vai, não fala com ninguém, não te atrapalhe, que ninguém te atrapalhe, vai até o sacerdote, oferta como Moisés ordenou, para testemunho de que Cristo ele não transgrediu a lei, mas ele amou aquele homem, aquele ser, né? Como ele pede que eu e você ame a cada pessoa, independente de qualquer coisa, porque qualquer um pode chegar aos pés de Jesus. Foi isso que o leproso nos mostrou, que não havia nenhum empecilho. Primeira lição, não pode haver nenhum empecilho, nada entre você e Cristo. Vá, rompa a multidão e chegue até Jesus. Aproxima-te de Jesus, foi a primeira lição que o leproso ele nos trouxe nessa noite. Segunda é: o adore, não perca a oportunidade de adorá-lo. Assim que estiver com Cristo, o adore, porque Ele é digno de toda adoração. A terceira é a total submissão à vontade soberana de Deus, em dizer: se quiseres, Senhor, acontecerá. Lá em Tiago, no livro de Tiago, fala isso. Se Deus quiser, assim irei. Se Deus quiser, assim farei. Porque estar submissa à vontade do meu Deus é a melhor coisa que eu e você podemos fazer, porque nós não somos nada, não temos nada, não sabemos o dia de amanhã. Então o leproso ele nos traz essa terceira lição, e a quarta é a obediência à palavra de Deus. Não é verdade? Não tem virtude maior em alguém nos dias de hoje que não seja a obediência, alguém que é obediente à palavra de Deus. Não é verdade? Nós precisamos aplicar nas nossas vidas essas lições que nós aprendemos hoje com o leproso e saber que Deus é bom o tempo todo. Amém? Fiquem todos na paz, guarde a palavra do Senhor no seu coração, aplique na sua vida e seja abençoado em nome de Jesus.